Gabriel Dudziak, tem alguém certo nessa história? Não, para mim não. Para mim não tem. E assim, para ser bem breve, né? Porque tem muita coisa para ser dito. A gente tem que lembrar o seguinte: em nenhum momento, o futebol tratou a pandemia a sério. Desde os dribles no começo da pandemia, até as mudanças de estádio, passando por ali alguns conchavos para fazer o que todo mundo queria o tempo todo. O futebol sempre arranjou um jeito. E as eliminatórias só podem ser jogadas na América do Sul por causa desses jeitinhos que o futebol consegue com as autoridades. Então, autoridades e futebol sul-americano estiveram de mãos dadas durante esses 2 anos. Então, tem Libertadores mesmo com possibilidade de contágio, tem Copa América mesmo com possibilidade de contágio, tem público no estádio mesmo com possibilidade de contágio. Tá tudo certo. É só um apertar a mão do outro e pronto. Nós chegamos a um acordo. E aí não tinha, nesses casos, portaria, preocupação, curva, não tinha nada. Era simplesmente um acordo, o futebol pode. O que aconteceu ontem? O futebol chegou na Neoquímica Arena falando, o futebol pode, porque foi assim o tempo todo. E aí, hoje não pode. Hoje não pode, porque hoje tem 4 argentinos que vieram da Inglaterra. E veja, não está errado parar o jogo por conta de causas sanitárias. Está errado o futebol poder o tempo todo e ontem, agora não pode, porque todo mundo acreditava que ia poder. Então, tem erros de todas as partes, poderia ter sido feito antes, todo mundo sabia que isso ia acontecer, mesmo com o formulário falso, que é o que se alega, dá para você chegar e simplesmente ligar a TV e, onde joga esse Emiliano Martínez? Aston Villa fica onde? Na Inglaterra. Isso era muito fácil de fazer. Podia ir no hotel, podia tirar do jogo, podia ter uma reunião. CBF fala que fez reunião, mas não teve interferência. Então tá bom. Então é assim, ninguém faz nada e vamos todo mundo apostar que ninguém vai fazer nada, tá bom? Aí veio alguém e fez algo. E agora todo mundo, não, peraí. Então assim, para mim não tem mocinho, não é a primeira vez que se infringe regra sanitária nesse país com futebol. Acho isso importante. Porque eu tô vendo um tonzinho aí de algumas pessoas, um tom xenófobo, sabe? Os argentinos entram no país para fraudar a nossa legislação. Isso está acontecendo o dia todo. Com a anuência de governos, estadual, federal. Como é que libera público para um lado, depois não libera, aí fala que tem protocolo, não tem conferência de protocolo. Gente, não sejamos, hipócritas. Então, assim, ok, agora começou a respeitar protocolo no futebol, ótimo, que valha já para a próxima rodada do Brasileirão também, para a próxima rodada da Libertadores, e que todo mundo fique com lupa, porque se a preocupação é a saúde do povo brasileiro, que se faça valer em todos os casos, não só quando tem TV no Brasil e Argentina. E a gente tem, por exemplo, informações também da apuração dos colegas do Grupo Globo de que a CBF tentou o mesmo pedido que foi feito pela federação de excepcionalidade, para esses jogadores estarem aqui. A CBF também tentou para os jogadores brasileiros, mas que acabaram nem sendo liberados pela Premier League. E esse acordo costurado com a Conmebol de flexibilizar a quarentena é assinado por todas as confederações que participam, que estão dentro da Conmebol. Quero ouvir Rafael Prates e Rafael Marques também, mas a gente tem a posição da Conmebol, porque afinal de contas ficou a Federação Argentina dizendo que tem um acordo com a Conmebol, ficou do lado da Anvisa dizendo, mas aqui nós temos leis sanitárias que nós queremos que sejam cumpridas. E aí, tá bom, cadê a Conmebol? Nesse momento, tudo que a gente assistiu ontem, a Conmebol não deu uma palavra, não se pronunciou, Alejandro Domingues, presidente da Conmebol, não apareceu. Depois, lá para as 5 horas da tarde, quase 5h30 da tarde, lembrando que o jogo começou às 4, foi encerrado às 4h05, a Conmebol soltou essa nota oficial que nós trazemos aqui, em que ela fala, a gente está trazendo essa nota aqui em espanhol, mas a gente destacou alguns pontos, que pela decisão do árbitro da partida, ou seja, por que a gente destaca esse ponto, Porque a Conmebol diz que a decisão de suspender o jogo foi do árbitro. Não coloca aqui, por exemplo, que os jogadores da Argentina, que a seleção da Argentina se retirou do campo. Diz que está suspenso, queda suspendido, está suspenso o jogo. E que a eliminatória é uma competição da FIFA, portanto, todas as decisões
em relação, né, que atendem à organização e ao desenvolvimento, são forças exclusivas dessa instituição. Ou seja, a Conmebol lavou as mãos e entregou na mão da FIFA. Falou o seguinte: olha, querida FIFA, a competição é sua. Tudo bem que eu autorizei algumas coisas aqui, que eu passo por cima das leis sanitárias do país, mas agora vocês que resolvam. É por aí, né, Rafael Marques? Camila, não é de surpreender a postura da Conmebol, né? Eu acho que não tem monstrinho na história, concordo quando o Dudzak fala sobre isso, mas eu acho que tem um vilão em potencial maior. Eu acho que tem um destacamento negativo para esse comportamento absolutamente Pôncio Pilatiano da equipe da Conmebol, da Confederação Sul-Americana, e permitam os neologismos. Porque eu acho que tudo isso poderia ter sido feito, conduzido de uma outra forma, acho que todos nós sabemos disso, mas nesse momento em que você tem uma clara divergência que envolve o poder público brasileiro, que é soberano, uma democracia, o poder de um país, ele é soberano a todas as organizações específicas. O futebol é apenas mais uma delas, que muito bem coloca o Dudzak, que muitas vezes ignora o fato de pertencer a uma sociedade, se considera como se fosse uma bolha, né? Uma sociedade única que tivesse capacidade e direitos a fazer o que bem entendesse. Mas, no final das contas, existe uma regimentação própria do país que precisa ser cumprida. E, do outro lado, um acordo feito por engendramento político entre associações esportivas, é preciso que alguém se responsabilize, que alguém apareça como sendo a mola propulsora de tudo isso, o pilar central de tudo isso. E esse alguém é Conmebol. E alguém vai dizer, eu não, não é comigo. Como não? Claro que é com você. Tudo isso só aconteceu porque você chancela as ações. É evidente, e aí eu não consigo, viu, Dulce, tratar isso como xenofobia. Eu acho que é uma questão de aplicabilidade, de mérito ou demérito a quem tem. Eu acho que nada justifica a atitude dos argentinos. Ludibriar as autoridades. E detalhe, não foram nem os jogadores que preencheram as fichas, né? Foi um funcionário da AFA que preencheu as fichas. Isso é um erro e, como tal, nós precisamos condenar, sim. É uma tentativa de ludibriar a lei brasileira para poder fazer com que os 4 jogadores pudessem entrar em campo na partida contra o Brasil desse domingo na Neoquímica Arena. Ou seja, existe má fé da Argentina nessa atitude. Isso, para mim, não pode passar em branco, não pode passar despercebido. Para mim, existe uma grande responsabilidade de tudo que aconteceu dos argentinos. Se a AFA, entendendo a realidade do Brasil e ignorando o acordo, resolvesse simplesmente não entrar nessa seara e deixar os contra-atletas de fora, o jogo teria acontecido. Mas ela estava respaldada por um acordo que para ela é suficiente. Afinal de contas, acima dela está a Conmebol. Então, eu acho que tem má fé. Se não houvesse má fé, não precisava haver a omissão de informação no questionário sanitário preenchido pelos jogadores ou por alguém em nome dos jogadores. Então, isso para mim não pode ser esquecido, não pode ser desconsiderado. Mas é evidente que a AFA não faria isso se não tivesse esse respaldo da Conmebol. E eu queria colocar mais um ponto que eu acho que é importante nessa discussão toda, que é o seguinte: eu não consigo entender, Camila Prates do Dudzak, é uma questão muito minha. Eu posso estar sendo absolutamente injusto, mas eu não consigo aceitar, no mundo atual, em que as informações elas são pulverizadas, divulgadas, trabalhadas com muita velocidade, onde as pessoas são facilmente encontradas através de números de WhatsApp, eu não consigo acreditar piamente que a Anvisa não conseguiu deter a ação dos argentinos antes da bola rolar. Eu não consigo considerar a Anvisa como um órgão 100% bonzinho nessa história. E digo isso também com base no que o Antônio Barra Torres, diretor executivo presidente da Anvisa, falou na entrevista à TV Globo ontem, enquanto havia aquela selva lá, que todo mundo querendo descobrir o que iria acontecer, quando ele é perguntado pelo Galvão Bueno sobre o porquê, então, esperar o jogo começar, ele dizer que esperava que as pessoas de boa índole entendessem o que era praticar um crime sanitário. Ora, se ele tinha essa expectativa, por que ele acionou a Polícia Federal? E por que a Polícia Federal é acionada no domingo e não no sábado, quando após a tal reunião que aconteceu no hotel, terminou perto de 6, 6:30,
Se aquela reunião não foi conclusiva, se você sai de uma reunião com o órgão competente, sabendo que o que você estabeleceu como realidade não vai ser cumprido, você esperar domingo de manhã para poder acionar a Polícia Federal, para a Polícia Federal primeiro ir no hotel. Será que ninguém sabe a hora que a delegação argentina ia sair do hotel para o estádio? São essas coisas que eu não consigo crer que sejam uma coincidência infeliz. Eu tenho convicção, dentro das minhas análises e de tudo aquilo que a gente está acompanhando de noticiário desde ontem, que existem vários erros de várias as partes. E acho que a Conmebol é a principal responsável pela sua omissão. Acho que a AFA tem um seríssimo pedaço de responsabilidade porque agiu de má fé. A CBF, idem, porque quando aconteceu a gritaria, ela se exime da responsabilidade enquanto a associação que organiza o jogo. E, principalmente, no final, a Anvisa, que esperou acontecer o início da partida para efetivamente tomar a sua atitude, sendo que ela tinha a condição de acionar no próprio sábado à noite a Polícia Federal e não fez. Perfeito, Rafa. Só quero acrescentar, acho que o do Isaac pode falar também, mas acho que em relação à xenofobia não é dizer que os argentinos não estão errados. É só um tom que se usa do discurso, sim, como se os argentinos são os inimigos dos brasileiros, são os argentinos que são malandros e espertos, como se fosse o contrário, se não tivesse que dar um jeitinho para o Brasil entrar no Chile, como aconteceu, não houvesse um acordo e acontecesse também. Acho que, né? É isso. Eu concordo com o Rafael quando ele fala que não se pode negar a responsabilidade, de fato, né? E tudo estaria resolvido se esses quatro não tivessem sido relacionados, né? Porque aí teria uma intervenção da Polícia Federal, mas seria no hotel, de repente, se fosse, ou no banco, entendeu? Então, houve sim, nesse sentido, um erro, uma fraude, né? De fato. O que a Camila falou, eu vejo aí que tem gente que se aproveita disso, como se fosse assim, os brasileiros sempre estão certos, os argentinos chegam aqui e querem bagunça. Esse tom é muito perigoso e muito equivocado, é um tom hipócrita. Nós temos visto em 2 anos que os brasileiros adoram rasgar as regras da pandemia, fazem isso o tempo todo, das mais altas autoridades até o menor dos empresários, todos fazem, né? Inclusive, nessas horas a Anvisa não aparece, infelizmente, não, né? Quando empresários e governantes descumprem as regras sanitárias. Exatamente. A gente gostaria muito, inclusive. É isso. Então, assim, que haja responsabilidade, porque essas pessoas fizeram, mas não assim, os estrangeiros acham que o Brasil é bagunça. Até porque, para muita gente, o Brasil é bagunça mesmo. Mas isso é por causa dos brasileiros e não dos estrangeiros que vêm aqui. A gente está com o tempo aqui, estamos falando muito, mas é que o assunto, de fato, tomou o noticiário esportivo desde ontem, né, Rafael Braz? Mas quero te ouvir também, e já pensando para frente. A gente sabe que a gente tem um calendário muito apertado. Se a gente for olhar aqui o calendário de jogos, ontem era 6ª rodada, gente. Quinta-feira a gente tem a 9ª, né? 9ª rodada. 10ª, perdão. Tivemos a 9ª na quinta, no domingo a 6ª, e agora na próxima rodada é a 10ª. Ou seja, não tem calendário, está tudo espremido. Tivemos uma pandemia, ainda estamos em pandemia. Esse jogo dificilmente acontecerá, não tem data para acontecer. E aí todo mundo pergunta, vai perder pontos a seleção brasileira, da Argentina? Eu tô achando que vai acabar em pizza. O que você tá achando, Rafael Prats? Ao que tudo indica, vai acabar em pizza, né, Camila? Que é uma coisa boa, mas acabar em pizza, na verdade, é uma coisa ruim. É uma coisa que, assim, não aconteceu nada com ninguém. Agora, você imagine, Camila, se as organizações de um jogo de futebol, elas fossem comparáveis à habilidade e à luta para se eximir de responsabilidade que dirigentes e entidades fazem depois do que acontece. A gente não teria problema nenhum de organização em nenhum jogo de futebol. Os jogos seriam impecáveis em relação à organização. Todo mundo sabia o lugar que teria de sentar, todo mundo teria credencial, todo mundo saberia quando poderia pegar o ingresso. Porque depois do que acontece, é uma luta e um jogo de empurra que ninguém quer assumir responsabilidade nenhuma. E aí um joga pro outro, porque na verdade agora, nesse momento, o que acontece, que me parece, é o seguinte, ninguém quer assumir ou ninguém quer levar a culpa do que aconteceu. Aconteceu um episódio lamentável, cenas que mudaram e que foram para o mundo todo observar. Um Brasil e Argentina em eliminatória de Copa do Mundo, o jogo começa, porque agentes da Anvisa entram no gramado, policiais federais estão no estádio, a Argentina tira o time de campo, os brasileiros ficam batendo bola no campo, tudo isso aconteceu em jogo de eliminatória de Copa do Mundo. O mundo inteiro viu, todo mundo viu. Agora, a narrativa ou a história é a seguinte: eu não tive nada a ver com isso. E se eu tive algo a ver com isso, alguém me amparou para fazer isso.
Agora, quem amparou? Aí ninguém vai querer. Porque a Conmebol já jogou para a FIFA vai tentar se cercar das informações para não deixar ninguém mal. Quem se sentir prejudicado vai dizer que foi prejudicado porque um terceiro permitiu que ele foi prejudicado ou fosse prejudicado. E assim tocamos a banda, Camila. Também tenho a impressão que você tem. Acho que vai esperar a poeira baixar um pouquinho, vai ver se tem uma data para marcar, se esse jogo vai fazer alguma diferença em relação à classificação das seleções para a Copa do Mundo. Não deverá fazer em relação ao Brasil e a Argentina estarem na próxima Copa do Mundo. E vão tentar jogar isso aí em um esquecimento e mal entendido. E não houve mal entendido. Houve realmente uma série de episódios aí muito mal explicados, que esses episódios terminaram naquelas cenas que nós vimos ontem, e o futebol, mais uma vez, querendo se colocar como algo alheio o que acontece no mundo. Aqui é o futebol. Aqui a gente pode tudo. Aqui tem muita gente esperta. E quem quer entrar no futebol, quer entrar de gaiato. E a gente viu o que viu ontem em Itaquera, infelizmente.